Olá, estamos aqui no terceiro episódio do Que Papo é Este? EST, Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse podcast aqui traz essa temática de fundo, mas é um papo divertidíssimo, dialogado, informal. E eu estou adorando aqui minha convidada pelo terceiro episódio, Renata Arouca. Estou aprendendo muito aqui com ela. Ela está falando aí do tema, depois de 10 anos, o que a gente aprendeu aí com a tragédia que foi ali o incêndio da Boate Kiss, né? E ela já falou diversas coisas assim nos últimos episódios. Ela falou da importância do atendimento à legislação, a mudança da legislação que ocorreu mais veementemente aí a partir de 2016, a implantação disso, que trazendo um benefício principalmente para empreendimentos novos, porque vincula-se o ABITS ou a vara de funcionamento ao AVCB, que trouxe uma obrigação, né, Renato, sobre a atendimento dessa instituição. E terminou o episódio passado falando, né, perguntando, explicando aí como foi a experiência dela de implantação, de retirar o AVCB, conseguiu o AVCB de um hospital que ela pôde atuar como engenheira de segurança do trabalho, e ela fez uma pergunta a mim: o que a gente salva primeiro num plano de atendimento de emergência? A pessoa que está na UTI ou a pessoa que está na emergência? Então, a resposta aí, Renata. Olá, tudo bom? De volta aqui com o Rafael. Bom, na verdade, existem dúvidas, inclusive dos próprios profissionais, então a importância da gente fazer justamente a capacitação. Justamente existe o método START. Como é que funciona esse método START? A gente salva quem tem mais chances de sobreviver, né? Porque o nosso objetivo no processo de um incêndio é a gente evacuar maior quantidade de pessoas, né? Então, a ordem de prioridade da evacuação sai primeiro quem tem mais chance de sobreviver. Então, a gente vai tirar as pessoas que estão andando, vai tirar as pessoas cadeirantes, vai tirar as pessoas acamadas e depois tirar as pessoas que dependem de um aparelho, né, respiratório, que depende. Por quê? Porque você vai demandar de mais profissionais, vai demandar de um médico, de enfermeiro, vai precisar de ambulazar, vai precisar fazer todo um processo. E assim, a pessoa que tem mais chance de sobreviver, vocês vai conseguir salvar mais gente, né? Então, é a mesma coisa no processo da Covid, né? Quando surgiu a Covid, a gente vai salvar quem todo mundo precisa, né? Nosso objetivo é salvar todo mundo, mas existe um critério, né? Uma ordem, né, de evacuação. Então, assim, vamos salvar quem? Um idoso de 80 ou um jovem de 20? Né? A gente vai fornecer um respirador para quem? Então, é justamente isso. O processo é isso, né? Vamos salvar quem tem mais chance de sobreviver. E aí, depois, vem o pessoal do centro cirúrgico, vem o pessoal das UTIs, né, que demanda um trabalho muito maior do processo de evacuação. Então, a gente capacita os médicos também, capacita os enfermeiros, porque o médico ele é responsável por acompanhar o paciente. Eu tenho uma pergunta. Na empresa, geralmente, a gente, quando tem um SESMIT, né, um enfermeiro do trabalho, ou técnico de enfermagem do trabalho, ou até mesmo um médico do trabalho, geralmente, quando tá lá presente, a gente coloca ele como brigadista, né? No hospital, todos são brigadistas? O objetivo, sim, né? Que a equipe técnica seja uma equipe capacitada, principalmente para ser um coordenador de uma brigada de incêndio, né? Seja alguém do SESMIT. A gente também, como a brigada é voluntária, a gente tenta influenciar as pessoas, principalmente que trabalham nos turnos, né, que estão ali, principalmente a equipe da manutenção, que trabalha, que é plantonista, que está ali, a equipe da eletricidade, os porteiros, né, que estão ali em todos os lugares, os ambientes, né, e a gente faz, não é que, claro que é muito importante a gente ter os brigadistas, mas a gente prefere esse público, porque os enfermeiros todos, eles vão conduzir o paciente. Sim. E a gente vai conduzir a brigada, vai conduzir a evacuação, né? E eles conhecem ali o prontuário. E eles já conhecem, por exemplo, os enfermeiros, eles já conhecem o processo de primeiros socorros, eles já trabalham com isso, né? Então, assim, a gente prefere
Porque essas pessoas de manutenção conhecem o hospital inteiro. Sim. E normalmente o enfermeiro não, ele conhece a unidade que ele trabalha, né? O setor que ele está. Então, aí a gente capacita o SESMIT, a gente, né, torna o SESMIT principalmente brigada nível 2. O que é que acontece na área hospitalar? Não é obrigatório ter bombeiro civil. Eu acho que é um ponto que a lei poderia evoluir. A área hospitalar precisa ter bombeiro civil. Então, a depender da quantidade de pessoas, você precisa ter um brigadista nível 2. O que é isso? Brigada nível 1 é o curso básico, brigadista e o nível 2 é um curso de 80 horas. Então, você precisa ter brigadista nível 2, pelo menos um a cada turno, né, a cada plantão. Então, você tem que ter um brigadista nível 2. A gente pega os técnicos, né, de segurança do trabalho, pega também quem trabalha de plantão, escala de plantão, para você garantir que sempre tem um brigadista nível 2. Com essa capacitação Com obrigatória. essa capacitação obrigatória, né, de 80 horas. E aí a gente faz todo esse processo, capacita também, porque é obrigatório por lei, 100% do centro cirúrgico, 100% das UTIs, 100% da equipe ser capacitada. 100% da equipe ser capacitada. Né? Então, a gente faz essa capacitação com os médicos, a gente mostra a rota de fuga, a gente faz o mais importante, além depois de você capacitar, é você fazer simulado. É importantíssimo a gente realizar simulado para ver o quê? O tempo de evacuação, onde é que a gente errou, onde se teve falha na comunicação, né? Todo esse processo. Você já até antecipou uma pergunta que eu ia fazer para você, porque eu tinha anotado aqui, né? Para justamente saber qual é a importância, né? Porque as pessoas confundem plano de combate a incêndio ou projeto e confundem com plano de atendimento à emergência. Que eu, particularmente, às vezes eu converso assim e eu tento explicar que o plano de atendimento de emergência não existe só emergência de incêndio. Existem emergências quaisquer, pode ser uma inundação, pode ser uma emergência de alguém dando à luz ali prematuramente no ambiente de trabalho, pode ser uma emergência de engasgo, né? A pessoa engasgada no refeitório. Então, assim, um plano de atendimento de emergência que está lá na NR1, que está lá previsto como obrigatório para toda empresa, onde fala lá que tem que ser contemplado o plano de atendimento de emergência, não é exatamente o projeto de combate a incêndio, nem plano de combate a incêndio, que às vezes é obrigatório. Não é somente o PCCI, a parte de incêndio, né? O PAI, de fato, o plano de atendimento de emergência, toda e qualquer emergência, até um acidente de trabalho, né? Tem que contemplar o fluxo de acidente de trabalho, precisa contemplar a falta de energia. Por exemplo, no hospital, falta de energia. O gerador tem que entrar. Onde é que o gerador entra? Então, a gente tem que prever esse plano de contingência, né? Essa Sim. Contingência, tudo isso. Falta de água. Falta de água. Eu não posso, sem água não tenho cirurgia, sem água não tenho diálise, dependendo do que seja, sem água o CME, né, lá a parte de esterilização de materiais não funciona. Eu tenho que prever essas contingências. Energia, a parte de elevador, eu tenho um elevador, o que é que eu faço? Então a gente precisa capacitar as pessoas, não só incêndio. Incêndio entra o brigadista, que tem a parte justamente a parte da evacuação, a parte do combate, né? Porque a gente capacita os brigadistas de combate, não são todos os brigadistas que vai fazer o combate, né? E a gente capacita também a parte da comunicação. Quem é o responsável ligar para o corpo, a depender do que seja, ligar o corpo de bombeiro. Você tem um ramal de emergência, que as pessoas saibam até conduzir. Tá tendo um princípio de incêndio, tá tendo isso. Porque hoje, é isso que eu digo, quando você não tem, de fato, um sistema funcionando na sua íntegra, que é uma detecção de fumaça, interligado numa central de alarme, a central alarma, você sabe, uma central que direciona lá, né, que diz aonde é que é endereçável, que a gente chama, onde é que diz onde é que está acontecendo, o princípio, ou detectou né, alguma coisa, por exemplo, já existe, importantíssimo isso daí, quando a gente foi lá no outro hospital, as portas de compartimentação estavam interligadas, ela tinha tipo um ímã, né, na parede, quando a detecção, qualquer lugar detectava um suporte, uma fumaça, alguma coisa, todas as portas se fechavam.
Ou seja, você tinha área compartimentada. Por que isso? Aquela área é uma área segura. É como se você tivesse, que é hoje uma área muito segura para você. Quando tem um incêndio, você não vai pegar um elevador, é você ir para a escada de emergência. Então, você tem uma porta lá, uma porta corta-fogo, justamente o que acontece nessas compartimentações, né? Você vai compartimentando as áreas, você vai definindo áreas de refúgio, de fato, as áreas ali, onde é uma área segura. Então, automaticamente, todas as portas se fechavam. Então, assim, foi a tecnologia. Abre manualmente, aí vai um bombeiro ou um profissional capacitado na central, detectou que se de fato foi um princípio de incêndio, faz, né, todo o processo, e se detectou, porque às vezes ele pode alarmar sendo falso, né? Falso. E aí vai lá e tem que abrir todas as portas. Acontece um pouco assim, se eu não me engano, com manutenção de gesso, né? Que era aquele pó fininho. E às Poeirazinha quando vai, porque é muito sensível, né? E tem também toda a parte também dos sprinklers. Sim. Tem que fazer adequação, né? Então, onde você não tem... Aí também, por exemplo, nessas edificações existentes que hoje tem a obrigatoriedade de ter sprinklers, como é que você faz? Aí você tem que fazer compensação. Eu não consigo trabalhar com sprinkler, eu posso colocar o hidrante. E aí, justamente, por isso que é importante você ter um bom projeto. E você, como engenheiro de segurança, você ter propriedade, o conhecimento do setor, para você alinhar com um projetista. Olha, nessa área eu não posso fazer intervenção. Essa é uma área muito crítica. O que é que eu posso trabalhar para atender a lei de uma outra maneira, sem ter que fazer muita obra, sem ter que fazer, né? Mas você não acha, Renata, que às vezes o projetista ali, ele vislumbra ali apenas entre aspas, né? Ele objetiva ali, na verdade, passar no crivo do Corpo de Bombeiro para ter ali aquele projeto aprovado, mas quando você vai para a execução, o executante ele não encontra muito desafio para poder conseguir... porque eu já acompanhei alguns e aí tinha situações assim que tubulação não faz curva, né? E, mas não tinha aquela viga no projeto. E aí detalhes específicos. E voltando assim, tomando como pano de fundo a questão da Boate Kiss, material de composto, né, que o produto da queima gera... tóxico, né? Gera ali o cianeto, né? Produto que... Então, assim, como é que você vê né, o projeto, o projetista, o corpo bombeiro e o executante, né? Será que está funcionando legal? Assim, como é que você... eu te digo o seguinte, minha opinião, tá? É importante você ter uma pessoa que conheça da edificação. Importante você ter um alinhamento muito bom com o projetista, não delargar e deixar na mão do projetista, sabe por quê? Aí ele vai fazer uma visita técnica na área, ou às vezes ele pega por uma planta baixa, às vezes você precisa fazer ajuste, às vezes não tem as build, às vezes você precisa... não, aquele setor mudou e o projeto continua, então precisa ter essa visita técnica, essa vistoria. Então eu sempre faço o quê? Acompanho o projetista, né? Muito importante esse acompanhamento. Discuto tecnicamente o que antes de mandar para o Corpo de Bombeiro. Antes de enviar para o Corpo de Bombeiro, falei assim, olha, vamos ver isso aqui. Eu já até, esse negócio, a rampa, vamos olhar de novo a legislação, porque você está entendendo de uma forma, eu estou entendendo de uma outra, será que é mesmo obrigatório? Então, a importância de você ter uma sinergia, né, justamente com o projetista, ter um projetista bom. A gente teve um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro, justamente aconteceu isso. Depois, a gente teve que contratar outro projetista. Peraí. Não conte essa experiência agora não, porque o papo tá bom, a gente vai se deixando aqui, e aí eu já estou passando do tempo do episódio, mas o pessoal tem que acompanhar no próxima semana o último episódio aqui com Renata Arouca, no Que Papo é Este? No tema de aí... Depois de 10 anos, o que aconteceu com a Boate Kiss, o que a gente aprendeu. Tá certo, gente? Tá certo. Todo mundo semana aí. Que vem. Semana que vem.